Olha, tem histórias que a gente ouve a vida toda, né? E a parábola do filho pródigo é com certeza uma delas. A gente vai mergulhar fundo nessa narrativa que é tão humana. Ela fala sobre família, sobre escolhas, sabe, sobre perdas, mas, o mais importante, sobre aquela chance de recomeçar. E para guiar a nossa conversa, vamos deixar uma pergunta no ar, uma pergunta central. O que é, afinal, o verdadeiro perdão? Pensar nisso vai ser a nossa bússola, sabe? Para entender o que está movendo cada personagem, o que eles estão sentindo. Então vamos lá. Então, a história começa e o cenário parece tranquilo, sabe? Um pai, dois filhos, tudo parece no lugar. Mas essa calmaria toda está com os dias contados. Uma decisão, uma única decisão impulsiva vai balançar as estruturas dessa família de um jeito que ninguém poderia imaginar. É aí que o filho mais novo chega e solta uma bomba. Ele pede a parte dele da herança. Gente, pra gente entender o peso disso, pedir a herança com o pai vivo era basicamente o mesmo que dizer: pai, pra mim você já morreu. É um ato de desonra total, um jeito de cortar os laços e dizer: tô indo viver a minha vida. E a reação do pai é de cair o queixo. Ele não briga, não discute, ele simplesmente concorda. Ele vai lá e divide tudo. E assim, com o dinheiro no bolso, o filho mais novo pega suas coisas e vai embora para bem longe. A ideia era buscar liberdade, né, prazer, sem ninguém para dar palpite. Só que essa tal liberdade que ele tanto queria, bom, ela acabou virando uma armadilha. E agora a gente vai ver o preço que ele pagou por essas escolhas. A grana que era para ser o futuro dele sumiu, foi tudo embora. Muito rápido, ele gastou tudo em uma vida de festa, de excessos. Uma vida que parecia incrível, mas que não tinha base nenhuma, né? Ele literalmente torrou a herança inteira em prazeres que não duram, vivendo agora sem pensar um segundo no amanhã. E aí, para piorar a situação, como se já não tivesse ruim o suficiente, uma grande fome atinge o lugar onde ele estava. De repente, o problema não era só dele. Era uma crise geral e ele, sem um tostão no bolso, estava totalmente vulnerável. E é aí que o jogo vira de verdade. Aquele jovem que tinha tudo, agora não tinha nada. A festa acabou e a realidade bateu na porta, e bateu com força. A necessidade virou a sombra dele, uma consequência direta da vida imprudente que ele levou. E aqui ele chega no fundo do poço, de verdade. O trabalho que ele arruma é cuidar de porcos. Para um jovem daquela cultura, isso era a maior humilhação possível, porque porcos eram considerados animais impuros. A coisa fica tão feia que ele sente vontade de comer a lavagem dos porcos. E o pior, ninguém dava nada para ele, sozinho, abandonado. Mas é exatamente lá, no fundo do poço, que algo acontece. Sabe quando a gente acha que não tem mais saída? O desespero meio que abre uma porta para a gente pensar na vida. É o grande ponto de virada da história. É o momento em que ele cai em si. De repente vem uma lembrança, como se fosse uma luz no fim do túnel. A casa do pai. Ele pensa: nossa, até os empregados do meu pai têm pão de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E essa memória, essa comparação, acende uma faísca de esperança. E o legal é que ele não fica só pensando, ele age, ele cria um plano. Passo 1, vou me levantar. Chega de ficar nessa miséria. Passo 2, vou voltar para a casa do meu pai. E o passo 3, ele ensaia até o que vai dizer. Um discurso de arrependimento. Ele ia admitir o erro e pedir para ser tratado só como um empregado. Nada mais. Agora a câmera vira e o foco muda completamente. A gente vai ver a reação mais surpreendente da história toda. A reação do pai. É aqui que o perdão, um perdão radical, vira o protagonista. O que o pai faz é, nossa, extraordinário. Ele não fica esperando, ele vê o filho vindo, ainda de longe, o que dá a entender que ele nunca parou de olhar para a estrada esperando, e ele sai correndo ao encontro do filho. O abraço, o beijo, tudo isso acontece antes mesmo do filho conseguir falar qualquer coisa daquele discurso que ele tinha preparado. A compaixão veio muito antes da confissão. E olha só, o pai não só perdoa, ele restaura a dignidade do filho, por completo. Cada ordem que ele dá tem um significado gigante. A melhor roupa é para devolver a honra. O anel no dedo é sinal de autoridade, de que ele é da família. As sandálias mostram que ele é um homem livre, não um escravo. E o novilho gordo, que era guardado para ocasiões super especiais, é para mostrar que a festa vai ser grande. E essa frase do pai, ela resume tudo. Para ele, a volta do filho não é só um reencontro. É como se ele tivesse ressuscitado.
A perda tinha sido tão, mas tão grande que a volta dele tinha que ser celebrada como se ele tivesse nascido de novo. Mas a história não acaba aí. Nem todo mundo naquela casa estava feliz. A parábola traz um último conflito, para forçar a gente a olhar para o perdão de um outro ângulo. Agora, a gente vai ver a história pelos olhos do irmão que nunca foi embora. Imagina a cena. O filho mais velho está voltando do campo, cansado do trabalho, e de longe ele ouve música, barulho de festa. Ele pergunta o que está acontecendo e, quando descobre o motivo, ele fica furioso, cheio de ressentimento. Ele se recusa a entrar. Na cabeça dele, aquilo era uma injustiça sem tamanho. E o argumento dele faz sentido se a gente parar para pensar na lógica da justiça, do mérito. Ele joga na cara do pai: eu te sirvo há tantos anos, nunca te desobedeci e você nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. A dor dele é real, sabe? Ele se sente completamente desvalorizado, como se toda a fidelidade dele não valesse nada. E essa comparação aqui na tela mostra isso muito bem. De um lado, a gente tem o filho que se perdeu fisicamente, que foi pro mundo. Do outro, a gente tem o irmão que, apesar de estar em casa, parece que se perdeu emocionalmente. Os dois, no fundo, estavam distantes do pai, só que de jeitos diferentes. Um pela rebeldia, o outro pelo ressentimento. A resposta do pai para o filho mais velho é muito delicada, mas também é firme. Primeiro, ele lembra o filho do lugar dele. Meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Mas, ao mesmo tempo, ele explica por que a festa era necessária. A lógica do pai não é sobre quem merece o quê, é sobre restauração. A alegria de ter de volta alguém que estava perdido é muito maior do que qualquer continha de mérito. E a história termina assim, com essa pergunta aberta, sabe? Deixando essa reflexão pra gente. Quem é que estava verdadeiramente perdido? O filho que foi embora e voltou? Ou o filho que ficou, mas que tinha um coração duro, cheio de amargura? A parábola deixa esse desafio pra gente. Pensar que existem jeitos diferentes de estar perdido e como o amor e o perdão podem ser radicais.